Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês também? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre as novelas de televisão, as obras literárias que se transformaram em telenovelas, em novelas de televisão. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe o opinião de vocês. Vamos começar. Então, para começar, eu vou explicar um pouco sobre a literatura, né, numa visão geral, né, eu não vou contar a história da literatura toda, né, porque a história da literatura é enorme, é muito grande. Então eu vou trazer um resumo geral, da história da literatura, só para poder vocês terem uma ideia, né? Vou trazer algumas explicações sobre a história da literatura de uma forma geral, né, para terem um pouco de conhecimento, saber, para conhecer um pouco da literatura, saber o que é a literatura e quais são os autores e as obras mais importantes da literatura, para vocês conhecerem um pouco da literatura, saberem um pouco sobre a literatura. E também trazer um pouco da história da televisão, um pouco sobre a história da televisão, e depois eu vou misturar os dois. Eu vou misturar a história da literatura com a história da televisão e vou fazer uma coisa só, uma explicação única só. Que na verdade o vídeo fala justamente sobre isso, sobre a transformação das obras literárias em novelas de televisão, em programas de televisão, em novelas de televisão, em séries de televisão, em filmes também, filmes no cinema. Então, além de eu explicar sobre as obras literárias que se transformaram em novelas de televisão, as obras literárias que viraram novelas de televisão, também vou falar dessas obras literárias, de algumas obras literárias que viraram filmes no cinema também. Eu já havia feito um vídeo sobre o teatro, que está no card aqui em cima, vale a pena ver. O vídeo sobre o teatro, que eu contei a história do teatro, explicando, né? Uma das coisas interessantes do teatro é que um dos autores do teatro, do grego, ele recebeu uma profecia de que ele não teria que sair de casa, que ele teria um fim trágico, né? Que cairia, foi uma profecia que ele recebeu no oráculo, que ele recebeu essa previsão, que as pessoas faziam previsões lá na época da Grécia Antiga. E ele teve essa previsão, ele recebeu essa profecia, esse aviso, essa previsão do futuro dele, do seu destino, sobre a sua morte, que ele teria o fim. Isso foi o que o oráculo disse para ele, né? Que ele teria o fim, não sei se foi o Eurípides, o Sófocles ou o Ésquilo, um dos três, que ele teria o fim trágico, que dentro de casa cairia um telhado na casa dele, em cima da cabeça dele, e ele morrer. O que ele fez? Ele saiu, porque um dia, né? Um dia ele saiu e ficou olhando para o céu, assim, para respirar um ar puro. E passou uma ave, uma águia, que estava carregando uma casca de tartaruga, um casco de tartaruga. E é uma ave que ela é acostumada a soltar, quebrar esses cascos de tartaruga, porque ela se alimenta disso, desses cascos de tartaruga. Do interior do casco de tartaruga, da carne que tem lá do casco de tartaruga, né? É uma ave que se alimenta desse tipo de animal, que tem esse tipo de alimento. Ela se alimenta dessa forma, com os elementos que estão dentro do casco de tartaruga. Então ela estava carregando esse casco de tartaruga e ela sempre jogava esses cascos de tartaruga na rocha para quebrar, como se fosse você que quebrasse o coco para você comer o interior do coco, né? Que o coco ele é uma fruta e você sobe no coqueiro, você tira o coco que quebra e se come o interior do coco. Essa águia ela voava e soltava em cima das pedras. E como ele era careca, né? E aí a águia fundiu a cabeça dele com uma rocha, né? E soltou o casco de tartaruga e caiu em cima dele, na cabeça dele, e ele teve esse fim. Então é uma história interessante, né? Que aconteceu com esse dramaturgo. Ele é escritor de tragédia da Grécia Antiga. O teatro, a teledramaturgia, ela tem essa origem do teatro, né? Primeiro surgiu o teatro, depois surgiu o cinema e, por fim, a televisão, que nós conhecemos hoje. E hoje nós temos internet, né? Que temos vídeos, vemos vídeos também.
de programas gravados de filmes que a gente encontra na televisão, na internet, né? Filmes que a gente encontra na internet. Já encontrei vários filmes no YouTube, cenas de novela no YouTube também, né? Aqui no YouTube. Já encontrei várias cenas de filmes e de novelas também. Então o mundo foi evoluindo, foi crescendo, foi evoluindo. A literatura também foi evoluindo. Então, assim como a literatura evoluiu, foi subindo de degrau em degrau, de degrau em grau, de uma escadinha de degrau em grau, o cinema, a televisão, o teatro, os três, o teatro, o cinema e a televisão, também foi evoluindo. A mais especificamente a televisão, foi evoluindo mais. Foi tendo uma evolução maior por causa da tecnologia que foi avançando, com o tempo foi avançando, e teve uma evolução um pouco maior. A literatura, a evolução da literatura, ela começa bem antigamente, na Idade Média, com o trovadorismo, né? Com aqueles poemas de amor, aquelas canções de amor, aqueles poemas de amor lá no trovadorismo, com aquela crença do teocentrismo e da espiritualidade, tudo. Aquela cultura medieval, né, que tinha um rei, e daí então veio lá da Idade Média. Surgiu na Idade Média a literatura, mais expressamente na Europa, né, Portugal e vários outros países da Europa. Aí veio do trovadorismo, veio o humanismo, que fez a transição entre a Idade Média e o Renascimento, o humanismo. Tem vários autores humanistas, tudo. Nós conhecemos, né, autores humanistas. O Shakespeare, ele era um autor humanista, né? Ele era do Renascimento, mas a maioria das obras teatrais de Shakespeare são humanistas, porque seus personagens são humanos, né? Tem um pouco de mal e um pouco de bom entre eles, né? E ficam variando os personagens, né? Traz características de temas universais, que está presente na vida de todas as pessoas. Então, os personagens de Shakespeare têm essa característica de expressar emoções. Os personagens deles expressam emoções, e essas emoções, sentimentos, que são presentes em todas as pessoas, de qualquer época e de qualquer lugar. Por isso que são universais, e as obras de Shakespeare estão presentes até hoje, porque justamente tratam de temas universais, de questões universais, de sentimentos que todo mundo tem. E o ser humano, o Shakespeare mostra que o ser humano, ele tem um pouco de mal, também tem um pouco de bom. Então, ele não é totalmente mal, nem também não é totalmente bom. Tem um pouco dos dois. Aí a variação que faz, né? Uns tem mais característica mal, outros tem menos característica mal. Outros tem mais característica boa do que menos. Então tem essa variação, né? De uns tem mais, outros tem menos características de bondade ou de maldade. Então, traz termos universais do humanismo. Aí do humanismo vem o Renascimento, que faz a transição para o Renascimento. Do humanismo vem o classicismo. O classicismo também faz parte do Renascimento, porque o Renascimento ele pega dois períodos literários. Pega o humanismo, que é o período de transição entre a Idade Média e o Renascimento, e também o humanismo também faz a transição do trovadorismo para o classicismo. Então o Renascimento pega o humanismo e o classicismo que traz a cultura grega, né? As histórias da mitologia grega, elas voltam, aquelas histórias da mitologia grega, elas voltam do Hércules, que enfrentou os 12 trabalhos, do Perseu, que enfrentou a Medusa, que tinha cabelo de cobra, que transformava as pessoas em pedra, do Teseu, que matou o Minotauro, que o Minotauro vivia dentro de um labirinto, e aí aquelas histórias todas lá da mitologia grega. Aí e a cultura clássica, né, dos gregos e romanos antigos, né, estavam presentes no classicismo, e a preocupação com a razão, com a ciência, com a razão. Aí vem do classicismo, veio o barroco. O barroco já é aquela confusão entre o espiritualismo e o materialismo, entre o corpo e a alma, né, entre ele e o mundo, a dualidade, né, entre o claro e o escuro, entre o bem e o mal, é o barroco. Aí do barroco veio o arcadismo. O arcadismo, ele já traz a cultura, né, já vem consolidar, vem trazer mais, vamos dizer assim, mais a cultura clássica, né, a cultura clássica dos gregos e romanos antigos, né, dos gregos antigos e também dos romanos antigos. Vem trazer a cultura clássica, né, vem trazer, vamos dizer assim, a consolidação da era clássica, né, o arcadismo. Vem trazer mais características da cultura clássica, né, da cultura
dos gregos antigos e dos romanos antigos, em trazer essa cultura. E falando da natureza, né? Falando da expressão da natureza, né? Tem essa característica do ambiente natural, né? Da leveza, da natureza. Então, o arcadismo, do arcadismo veio o romantismo. O romantismo, ela expressa emoção, sentimento. Os escritores do romantismo, ele fugia da realidade. Os escritores do romantismo fugiam da realidade, eles não queriam viver na realidade. E eles criavam um mundo próprio deles. Então eles produziam obras literárias sobre o mundo que não existia de verdade, mas o mundo que ele gostaria que fosse, né? Então, por isso que tem essa característica do sonho, da fantasia, do amor, que é uma leveza assim, grande assim, o sentimento, a valorização do sentimento, da emoção, o romantismo. O realismo já é o contrário, o realismo, assim como o classicismo, o arcadismo, o realismo ele já traz a razão, a ciência, a preocupação com a realidade, né? O realismo procurava mostrar a realidade, por isso que é realismo. O realismo procurava mostrar a realidade como ela é. Então aí o realismo veio trazer a razão, a ciência, fazer as pessoas pensar. O realismo sobre várias coisas, mostrava a realidade como ela é, fazer as pessoas pensar, tinha preocupação com a realidade, né? E com a ciência, valorizava muito a ciência, o realismo valorizava muito a ciência e era muito racional, muito pela razão, uma razão, não tinha emoção no realismo, o realismo era mais razão, era mais ciência, razão e mostra a realidade como ela é, e é mais isso aí, mostrando a realidade e tem característica mais de razão, de ciência, de razão. Então, mais assim, racional, era mais racional, era menos emocional e mais racional o realismo. Então, a característica mais importante do realismo é a razão, né? A razão, a ciência. E depois do realismo vem o que? Vem o parnasianismo, né? O parnasianismo é o movimento poético do realismo. Então eles mostravam as coisas como são, então, na construção do poema, né? Tinha as regras muito rígidas que os poetas do parnasianismo tinham que obedecer, aquelas regras de métrica, tudo, e mostrando, fazer descrição de objetos, assim, essa é a característica do parnasianismo. O simbolismo que veio depois, o simbolismo já ele não era diferente do parnasianismo que mostrava as coisas como são, retratando as coisas. O simbolismo ele já vem sugerindo as coisas. Isso aqui deveria ser, adivinha o que eu estou pensando, tipo isso, né? Criava poemas fazendo as pessoas, tipo um jogo de brincadeira de adivinhação, né? Então fazendo as pessoas adivinhar as coisas, né? E era mais sugestão. O parnasismo é mais descrição e o simbolismo era mais sugestão. Depois do simbolismo é o pré-modernismo. O pré-modernismo trazia a característica da realidade, porque o realismo só mostrava a realidade, mas não fazia críticas, às vezes fazia críticas, né, sobre essa realidade, como Machado de Assis fazia. Assim, basicamente o realismo só mostrava a realidade e não se envolvia com essa realidade. Já o pré-modernismo, além de mostrar a realidade, ele se envolvia com essa realidade, ele queria transformar essa realidade. Por isso que muitos escritores do pré-modernismo se tornaram ativistas, se tornaram mais, vamos dizer assim, mais assim, revolucionários. Eles queriam transformar aquela realidade. Eles mostravam a realidade e diziam assim, a realidade é essa, mas eu não concordo com essa realidade, eu quero transformar essa realidade. Por exemplo, a desigualdade social. Aí escrevi um texto mostrando, existe a desigualdade social no nosso país, no nosso mundo, só que eu não concordo com essa desigualdade social. Tem que existir a igualdade social. Eu sou contra essa desigualdade social. E aí eu vou lutar, eu vou enfrentar todos os problemas para transformar aquela realidade. Porque o pré-modernismo tinha isso, transformar aquela realidade para uma realidade melhor, mostrando que o que você quer, você pode conseguir, você vai atrás, você pode conseguir. Então o pré-modernismo tinha essa preocupação de transformar a realidade. E o modernismo já vem com essa modernidade moderna. O pré-modernismo, Monteiro Lobato, ele era um pré-modernismo, né? Era um pré-modernista, era do pré-modernismo, criou o sentido do Pica-Pau Amarelo e tudo, uma obra que
passou na televisão várias vezes e foi apresentado na televisão várias vezes, estilo Pica-Pau Amarelo. Criou o Jeca Tatu também, que fez sucesso no cinema também, e nos filmes do cinema. E ele lutava pelo petróleo, porque ele queria mostrar que o Brasil tem petróleo. Então, né, naquela época, tinha aquela crença de que o Brasil não tem petróleo. E ele mostrava, dizendo o seguinte, o Brasil tem petróleo, e vou mostrar que tem petróleo. E aí ele escreveu vários livros falando que o Brasil tem petróleo. As pessoas não acreditavam, ele foi até preso, tudo, mas ele se tornou livre, né, saiu da prisão, tudo, e continuou lutando pelo petróleo, lutando. E, por fim, descobriram o petróleo, né, na cidade de Lobato, mesmo local lá, né, mesmo nome dele, a cidade que tem o mesmo nome dele, e descobriu o petróleo e viram que ele tinha razão, que estava certo, que o Brasil tem petróleo. Porque achavam que só os Estados Unidos que tinha petróleo, porque ele era melhor que nós, que o brasileiro, que era melhor que o Brasil. E aí ele disse, não, o petróleo é nosso, nós também temos petróleo, e as pessoas disseram o seguinte, o governo falou assim, não, então vamos cavar aqui, para dizer que ele estava insistindo tanto que o Brasil tem que ter petróleo. E eles decidiram abrir um poço, abrir o chão para ver se tem petróleo. Então abriu o chão e aí descobriram que realmente o Brasil tem petróleo. E estava certo, o Brasil realmente tem petróleo. Temos o pré-sal, que é a grande prova que o Brasil tem petróleo. E esse petróleo traz desenvolvimento para a nossa sociedade, para o nosso mundo. Para o mundo que nós vivemos. Aí deu o proto-modernismo, aí veio o modernismo com a cena de arte moderna, que tem o Marinho de Andrade, que criou o Macunaíma, o herói sendo um caráter, um preguiçoso, tudo. E aí misturava a cultura brasileira, o Saci Pererê, Iara, o lobisomem, Mula Sem Cabeça, Boitatá, Curupira, e os personagens do folclore brasileiro, das lendas do folclore brasileiro, a cultura dos índios, né? Então, e aí eu mostrava assim, nas suas obras literárias, a cultura brasileira, o Mário de Andrade. Aí, assim como outros escritores também procuravam mostrar a cultura brasileira, né, nas suas obras literárias. Aí veio o regionalismo. O primeiro movimento do modernismo era nacionalista, mostrando o Brasil como ele é, queria apresentar a cultura brasileira, mostrando a nacionalidade, preocupação mais com a nacionalidade e inovação, transformação da arte literária. E o regionalismo mostrava os problemas da região onde as pessoas vivem, né? Regionalismo. Então, aí tinha autores de várias regiões. Um autor de uma determinada região, ele falava da característica daquela região onde ele vive. É o regionalismo, as obras literárias mostrando a característica de uma determinada região e às vezes a região é determinante na vida das pessoas, dos personagens. E contando a história da região lá, da cultura da região, como é aquela região, o clima da região. Então, a determinação da região, né? Então, mostrando a região lá, onde eles vivem lá. Regionalismo. O universalismo já é o contrário, né? Já é universal, trazendo temas universais, como eu já ia falar quando eu falei lá do humanismo, né? Lembra que eu falei no humanismo que os autores, assim como Shakespeare e outros, traziam questões universais? Então, é o universalismo, que veio depois do regionalismo. O regionalismo estava restrito somente a uma região. O universalismo é o todo, é o geral, é o mundo, é o universo, é tudo. É o universalismo. Então, os escritores do universalismo falavam de sentimentos, emoções que estão presentes na vida de todas as pessoas. Por isso que é universal. E é atemporal e não tem limite de tempo e espaço. É universal. As emoções, tristeza, alegria, sentimentos que as pessoas têm, medo, surpresa. Então, são emoções que a pessoa tem, admiração, tudo. São emoções que a pessoa tem em qualquer época do ano, em qualquer época, em qualquer lugar. É universalismo. Aí o universalismo, e aí veio as produções literárias do tempo da ditadura militar, que foram censuradas por causa daquele tempo lá entre o conflito entre o comunismo e o capitalismo, tudo. O Brasil teve, os militares deram um golpe aqui no Brasil, que durou 20 anos de ditadura militar, e a censura estava pegando mesmo, estava pegando as pessoas, censurando muitos escritores, cantores, artistas foram censurados, muitas obras literárias foram censuradas, e no tempo da ditadura militar, muitas obras foram censuradas. Porque era uma ditadura, né? Era um governo autocrático, era um governo autocrático, autoritário, e tinha censura. As pessoas não tinham liberdade de expressão, tinha censura.
E aquela liberdade de expressão que tinha lá na Cima de Arte Moderna, no início do modernismo, acabou. Não tinha mais, ninguém tinha mais liberdade de expressão. Porque tinha que concordar com aquele governo e quem discordasse ia preso, até morria. Então, era censura. Então, a censura, tudo era censurado. Qualquer coisa era motivo de censura. Então, era horrível o tempo da ditadura. Então, para a arte não foi bom, porque muitos escritores, muitos artistas foram censurados. Cantores, pintores e muitos artistas foram censurados. E escritores também foram censurados, muitos foram censurados. Depois da ditadura veio a Constituição de 88, com a nova democracia. Aí sim, todos têm liberdade de expressão. Na literatura contemporânea, atual. As pessoas têm liberdade de expressão, se expressar, dizer o que pensa, o que acha. Só que hoje as pessoas estão confundindo, estão dizendo que eu tenho liberdade de expressão, de me expressar, mas está confundindo. Não é porque você tem liberdade de expressão, dizer o que você pensa, que você tem que ofender as pessoas. Criticar é uma coisa, ofender é outra. Então, você expressar uma opinião sobre uma pessoa, você está expressando sua opinião. Mas você ofender, agredir uma pessoa é outra coisa. Você não pode usar o direito de liberdade de expressão que você tem para agredir as pessoas, para ofender as pessoas, para falar mentiras, como fake news, falar mentiras, enganar as pessoas não pode. Então, nós temos liberdade de expressão. Hoje, atualmente, nós temos liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão é limitada, porque nós não podemos agredir as outras pessoas, ofender as outras pessoas, falar mentiras sobre outras pessoas. Isso nós não podemos fazer. Então, é isso. Temos liberdade de expressão, né, a literatura contemporânea. Então, vamos lá aqui, os escritores. Bom, a obra literária que virou novela, né? Uma das novelas obras literárias que viraram novelas foi o romance de José de Alencar, o romance Senhora. Romance Senhora virou novela da televisão, virou uma telenovela, virou uma novela de televisão. O Romance Senhora de José de Alencar. O Guarani virou um filme do cinema. O Guarani virou filme do cinema e o Romance Senhora de José de Alencar virou novela na televisão. Outra obra literária que também virou novela é a Moreninha. A Moreninha também virou novela, que é Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha, o romance Moreninha virou novela na televisão. Mas a Luneta Mágica também virou uma novela na televisão. A Luneta Mágica. O romance A Escrava Isaura virou novela de televisão, que é o Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura virou novela de televisão. Que mais virou? Tem várias obras que viram novela de televisão. Temos aqui. Esse é do romantismo, período do romantismo. Depois veio o realismo. Porque o teatro surgiu com o humanismo lá, com o Gil Vicente, com as obras dele, Gil Vicente, esse teatro dele, Gil Vicente. Depois veio aqui no tempo do descobrimento, né, a muralha que fala dos descobrimentos do Brasil, nessa época lá do descobrimento do Brasil, a novela Muralha da Globo, da televisão, fala sobre isso. O Mancheta, ele criou peças de teatro para cristianizar os índios, com esse objetivo de cristianizar os índios. Isso no tempo da colonização do Brasil, assim que o Brasil foi descoberto. Aí depois vem o romantismo. No romantismo tem as peças de teatro também, no romantismo tem peças de teatro. No realismo também teve peças de teatro. E no modernismo também peças de teatro. E aí hoje em dia nós temos muitas produções teatrais, muitas produções do teatro, no cinema e também na televisão. Temos aqui outros autores aqui, cujas obras literárias se transformaram também em novelas de televisão. Tem aqui de Portugal, tem do Brasil, no realismo temos o Eça de Queiroz, com O Crime do Padre Amaro, que virou um cinema, uma obra de cinema. O Primo Basílio virou uma novela de televisão, o Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Os Maias também viram uma novela de televisão, Os Maias, também de Eça de Queiroz.
O que mais aqui? Não sei se a Cidade das Serras também virou, mas algumas obras de Sá de Queiroz, do realismo, viraram novelas de televisão. Machado de Assis, o romance Helena. Helena virou novela de televisão. O romance Helena, de Machado de Assis. O Dom Casmurro, a Capitu, né? A Capitu, que é baseado na obra do Casmurro, de Machado de Assis. Também virou uma novela de televisão. Memórias Póstumas de Brás Cubas virou um filme no cinema. Memórias Póstumas de Brás Cubas. E que mais? Eu acredito que A Mãe à Luva também virou um filme no cinema. Algumas obras de Machado de Assis viraram peças de teatro e também escreveu peças de teatro. Viraram filmes no cinema e novelas de televisão. Os romance deixa eu ver aqui. O Cortiço, Luiz de Azevedo, virou um filme, né? Um filme no cinema. Acredito que Casa de Pensão também virou um filme no cinema. Isso é a obra do Luiz de Azevedo, porque é do naturalismo. Porque o naturalismo é o ponto mais alto do realismo, que mostrava o realismo, né, na sua forma mais intensa. O naturalismo tinha essa preocupação de mostrar o realismo na sua forma mais intensa. O Raul Pompeia, o Ateneu virou novela de televisão com o nome Memórias de Amor. Então a novela Memórias de Amor, ela é baseada na obra O Ateneu, de Raul Pompeia. Foi transformada com outro nome, né? Então veio com outro nome a novela, baseado algumas vieram com outros nomes, porque a telenovela teve sua evolução. Ela começou com o romantismo, com característica romântica, mas as novelas mexicanas, elas têm essa característica do dramalhão, né? Essa característica de drama, né? É bastante dramática. As novelas mexicanas são bastante dramáticas. Elas têm essa forte característica do romantismo, as novelas mexicanas do México. E as novelas brasileiras, elas começaram com essa característica romântica e depois ela foi evoluindo, assim como a literatura. As novelas começaram com essa característica romântica e depois ela veio com características realistas, mostrando a realidade como ela é, e depois veio com o modernismo, mostrando as coisas da realidade atual, né, das coisas, da modernidade, né, com os computadores, celulares, características mais modernas, do modernismo, que estão presentes hoje. Fala de temas atuais também. Então, essa é a característica das novelas atuais. Nós mostramos os temas atuais, a desigualdade social, a corrupção na política e vários temas atuais que acontecem no dia a dia. E a tecnologia que temos hoje, né, como computador, celular e assim. Bom, aqui temos outras, são bastantes produções do simbolismo, que vim pra cá. Os Sertões de Euclides da Cunha virou um filme na televisão e também uma novela na televisão. Os Sertões de Euclides da Cunha. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, virou uma série na televisão que passou várias vezes na televisão. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, todo mundo se lembra, né, dessas maravilhosas histórias, né, dessa série maravilhosa, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Passou na televisão várias vezes, virou uma série de televisão. E o Jaquetatu virou um filme no cinema. O Lima Barreto, das obras de Lima Barreto, aquela novela A Fera Ferida, é baseada em algumas obras de Lima Barreto. O texto filme de Carlos Policarpo Quaresma virou um filme no cinema, de Lima Barreto. E a novela Fera Ferida é baseada em algumas obras, em alguns personagens e algumas histórias de Lima Barreto, né? Baseada em algumas obras literárias de Lima Barreto. A novela Fera Ferida. Aí tem outros autores também, tem vários autores. Ali vai ver o modernismo. Vamos aqui no modernismo. Mário de Andrade.
a obra literária O Macunaíma, o romance Macunaíma de Mário de Andrade, virou um filme no cinema, né? Virou peça de teatro, né? No teatro, e virou um filme no cinema, o Macunaíma de Mário de Andrade. Tem umas outras produções literárias aqui. Aqui, Mário de Andrade. Eu parei, foi Mário de Andrade. Mário de Andrade. Aqui. Tem aquela minissérie, acho que do Coração. Teve uma minissérie que falou justamente sobre isso, sobre a Semana de Arte Moderna, os escritores, artistas que criaram o movimento modernista, no modernismo. A Salomé virou uma novela, baseada na obra de Minotti Del Pitta. Salomé virou uma novela. Temos mais outras aqui. Temos várias outras produções literárias. Menino de Gênio virou um filme no cinema. Isso são as obras literárias que viraram filmes no cinema e novelas de televisão, telenovelas, né? Novelas de televisão. A Vida Seca de Graciliano Ramos virou um filme no cinema. Da Raquel de Queiroz, Memorial de Maria Moura, virou uma novela de televisão, uma série, uma novela de televisão, Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz. Virou uma novela de televisão. Tem aqui. E tem as Três Marias. Memória de Maria Moura e as Três Marias. As Três Marias também virou uma novela de televisão. Da Raquel de Queiroz. Acho que é a única escritora feminina, a única escritora mulher da Academia Brasileira de Letras. O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo virou novela de televisão e também um filme no cinema. Né? O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo, o romance épico, O Tempo e o Vento virou um filme no cinema e também virou uma novela de televisão. O Tempo